Nosso Pai nos abençoe. Esse tema parece que já falei aqui nessa casa há anos atrás, mas eu me empolgo e adoro esse tema. Então, aqueles que já ouviram e acharem, mas por que de novo? Me tolerem. Vamos juntos aprendermos um pouco a respeito do trabalho. Encontramos no Livro dos Espíritos, a lei do trabalho, né? Bastante ensinamentos que nós vamos aqui, uma espécie de estudo e alguns comentários, julgo eu, de suma importância. Lembremos nós de que o próprio Jesus disse: meu Pai trabalha continuamente e eu também. Até hoje ainda existem pessoas que acham que, por exemplo, após a morte nós vamos descansar. Até pedem nas orações o descanso eterno, nada de contrário. Mas se nós analisarmos o que a doutrina dos Espíritos nos ensina a respeito disso, o descanso é só uma espécie de refazimento das forças. Mas no mundo tudo trabalha, tudo progride, o progresso é filho do trabalho. Então trabalhamos aqui no plano espiritual, trabalho é lei da vida. Na questão 674, Allan Kardec indaga aos espíritos: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Ao qual responderam eles: é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e os gozos.
Se nós analisarmos há décadas atrás, como era diferente, principalmente nós, eu que a gente vem do interior, da cidade, não sei como é que funciona tudo isso, mas no interior houve tanta mudança, mas a gente tem, em parte, saudades do tempo do qual nós vamos comentar alguma coisa. Onde eu moro, por exemplo, carro era muito raro quem tinha no meu tempo de juventude, de criança. E eu e meu mano, para poder comprar uma bicicleta, economizamos, trabalhamos 2 anos fazendo economia para comprar, só que compramos novinha, um prazer para nós naquele tempo. A lavoura, por exemplo, era tudo... Quando apareceu aquela maquininha que se diz de pica-pau, foi um avanço, senão era de chacho a planta, até feijão. Meu pai conta mais ainda que o irmão dele era cancã para plantar feijão de chacho, de 2 em 2 sementes. E, então, quanta evolução a gente analisa e vê. O interessante é que diz aqui, a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as necessidades e os gozos. Então, à medida que nós se civilizando, crescendo, evoluindo, cada vez parece que tem que trabalhar mais porque aparece mais conforto na nossa vida. No interior, por exemplo, não existia luz elétrica, não se tinha geladeira, freezer muito menos, e por ali vai. Era tudo muito diferente dos dias de hoje. Kardec questiona em seguida: por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Porque quando foi codificada a doutrina dos espíritos, era tudo muito novo, esses conhecimentos, dos quais Kardec muito metodicamente vai perguntando aos espíritos e eles não se pesam para responderem. Porque até então, eu me lembro no nosso lugar, até tinha pessoas que costumavam mostrar as mãos calejadas para dizer que realmente trabalhavam. É que não tinha os confortos. Hoje pode trabalhar, mas tem luva, tem tudo para não calejar as mãos. Então Kardec indaga aqui se só as coisas materiais. Até quem, por exemplo, meus irmãos conhecem aquela música sertaneja da caneta e a enxada, bastante significativa. E vemos que nessa trajetória evolutiva, tanto a enxada como a caneta quase que ficaram para trás. Dentro de tanta tecnologia, tanta evolução. Responderam os espíritos: não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. O estudo não deixa de ser um trabalho, é uma necessidade de estudar. E qualquer ocupação útil que ocupe a mente é considerado trabalho. Mas até então, nós considerávamos mais que só as coisas materiais que era trabalho. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Interessante essa colocação aos fracos de corpo. Então a gente teve uma experiência, na minha irmandade, por exemplo, os 3 primeiros não estudaram. Naquele tempo não era comum, e mais antigamente muito mais ainda pessoas analfabetas. Visitamos uma senhora de 90 anos, há uns anos atrás, hoje já ela é desencarnada. Ela disse: eu tenho um sentimento de minha mãe não me mandar eu para a escola, com 90 anos.
ainda guardando aquela mágoa da mãe, não colocar na aula. As famílias eram sempre numerosas, mandava-se para a escola 2, 3, para não ficar tudo, o dizer não é o correto, ficar burro, ficar sem conhecimento, ficar ignorante, então alguns iam. Mas na cultura, por exemplo, nas lavouras do meu tempo, era comum aquelas famílias numerosas, para fazer bastante lavoura, desde que podia colocar uma enxada nas costas, ia junto para a roça. Hoje, graças a Deus, foi mudando tudo. O trabalho infantil já não é mais permitido e as leis foram mudando, sempre para melhor. Na nossa família, por exemplo, os 3 primeiros, eu, meu irmão mais velho, minha irmã, não estudamos. O quarto, que quem conheceu lembra, o Alcides, ele era de estatura mais pequenininha. E o pai, vendo que o menino era sapeca bastante, assim, esse aqui precisa mandar estudar, para ir para a roça é muito, sabe como é, muito, dá em dó. E realmente tinha problema de saúde, assim, que não dava certo. Então esse estudou. Hoje nós vemos também quanta mordomia, podemos dizer assim, existe. Naquele tempo, para estudar, dava 5 quilômetros, o menino ia para o colégio a pezinho. Depois, no 2º, 3º ano, compramos uma monaretinha pequenininha. Às vezes tomava tormenta nas estradas estudando. Hoje, se analisar nos interior, as crianças são capazes de andar 500 metros para pegar o ônibus e pegar na porta da casa. Nós consideramos isso direitos demais também. A criatura precisa andar, exercitar o corpo. Para a lavoura, nós caminhávamos, às vezes, 6, 7 quilômetros e voltava, pousar em casa, quando não parava na roça. Então, quanta mudança está existindo, cada vez mais conforto, porque foi desenvolvido essa civilização. Porque provê a natureza por si mesma todas as necessidades dos animais? Pergunta curiosa essa e muito interessante. Para quem conhece um pouquinho da natureza, pode analisar que na natureza é uma cadeia alimentativa que às vezes o homem é que estraga por ambição desenfreada, não preserva as matas nascentes, mas se vermos, a natureza produz fruto de tudo quanto é tipo para alimentar as aves, os animais, os insetos, tudo tem um alimento. Tudo em a natureza trabalha como tu trabalha os animais, mas para o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõe, se limita a cuidarem da própria conservação. Pode analisar que os animais por si só, eles cuidam só de se alimentar. O ser humano já tem que desenvolver a inteligência também. Então o trabalho tem a finalidade de dar a nós um sustento, mas também desenvolver o nosso intelecto, como vimos ali na primeira pergunta. Se não fosse o trabalho, nós permaneceríamos na infância intelectual. E conta-se que bem nos primórdios dos tempos, as pessoas iam só em busca do alimento, ninguém tinha interesse de desenvolver. Tem aquela não sei se é verdade, que Deus inspirou ao homem de fabricar o dinheiro. Se o ser humano não trabalha por amor, vai trabalhar por interesse, por ambição. E daí o progresso desenvolveu-se. Tem bastante sentido essa colocação. Kardec continuou questionando. Em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar?
É interessante, Kardec era curioso e principalmente para deixar todos os ensinamentos para nós em geral. Os benfeitores responderam: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Interessante, quanto menos materiais são estas. Lembramos nós também que nos tempos mais primórdios o trabalho no interior era pesado mesmo, era machado, era foice, era enxada, era o que tinha de mais rústico para lavrar a terra, enfim. E hoje o que tudo nós vemos de evolução. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Curiosa esta aqui. Vemos o que os benfeitores nos respondem. Que podemos analisar, por exemplo, uma pessoa trabalha de empregado a vida toda, contribuindo lá. Quando ele se aposenta, se ele já tem uma reserva para sobreviver, ele está isento dessa obrigação de trabalhar? Podemos fazer outra comparação, aquele que vai poupando, vai tendo lá uma reserva e tem para sobreviver uns anos a mais, vai precisar trabalhar? Está isento? Responde aos benfeitores: do trabalho material, talvez, não, porém, da obrigação de tornar-se útil conforme aos meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto. Mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Lembramos que no Evangelho tem uma mensagem lá: missão do homem inteligente na terra. Quanto mais meios a pessoa tem de auxiliar o seu próximo, maior as responsabilidades na sua existência terrena. Então, por mais que seja idoso, a pessoa sempre deve considerar-se útil e fazer algo, principalmente em favor do próximo, que nós vamos ver lá mais na frente. É muito interessante esta resposta dos espíritos aqui. Kardec continuou questionando: não há homens que se encontrem impossibilitados de trabalhar no que quer que seja, cuja existência é, portanto, inútil? Quantas pessoas, às vezes, alejadas de nascença, assim? Então, Kardec está questionando, principalmente nesse sentido. E responderam os benfeitores que Deus é justo, a sua justiça, e só leva em conta aqueles que realmente não têm condições de fazer nada. Mas nós vemos que a pessoa, por mais difícil que seja o organismo físico, nós vemos lições maravilhosas de pessoas, às vezes até sem braço, e o que podem trabalhar pelo pensamento, através da boca, de tudo. Quem acompanhou um pouco esses dias as Olimpíadas lá das pessoas deficientes, quanto exemplo nós vimos de superação. E às vezes nós temos todas as condições, um corpo forte, saudável, e deixamos a desejar em matéria de trabalho em nosso mundo.
Outra questão curiosa. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Kardec foi questionando. Será que os filhos têm a obrigação de trabalhar para os pais? Responderam eles: certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Nós já temos um pouquinho de experiência, já acompanhamos, às vezes, em visitação no hospital, assim, famílias numerosas de 6, 8 pessoas. Às vezes sobra 1, 2 para atender os pais no final da existência. Mas aqui está falando principalmente em matéria de alimentação, de necessidades físicas mesmo. Vemos também aqui, podemos analisar que quando foi elaborado a doutrina dos espíritos, não tinha os progressos que existem nos dias de hoje. Hoje as leis evoluíram, então quase todas as pessoas, por mais que seja idoso, têm os recursos financeiros para sobreviverem. Mas isso aqui, antes não tinha. A gente que é meio não tão criança, por exemplo, a aposentadoria rural começou nos anos 78 em diante, com meio salário mínimo. E então era uma pobreza. Eu me lembro bem como hoje na nossa região. A nossa casa criou um Natal dos Pobres para menos uma vez por ano e distribuir roupa para as pessoas mais necessitadas. Imaginemos nós, as pessoas, quando não podiam mais trabalhar, geralmente desencarnavam muito mais novas, 50, 60 anos. Quando alguém alcançava os 70, já era bem velhinho. E eu não estou longe dos 80 e me considero ainda um menino, sou jovem ainda. Então, quanta mudança houve. Mas comentando ainda um pouquinho mais sobre matéria de pobreza, no interior tinha quem dava serviço, mas, por exemplo, tinha bastante. Hoje houve muita saída dos interior para a cidade atrás de emprego, de serviço. Mas há décadas atrás a habitação nos interiores era muito maior do que na cidade. Então sobrava pessoas no interior. Quem dava serviço, verdade que o serviço era muito mais rústico, quem tinha ervá, justava. Mas escolhiam as pessoas mais fortes, assim, dos 20 até 40 anos, os mais idosos estavam fracos, não ganhavam serviço. Então viviam meio à mercê da ajuda do próximo. Então Kardec está se referindo mais ou menos aqui. Seus filhos têm a obrigação de trabalhar para os pais. Claro que sim. É um dever familiar. Mas mesmo assim, vemos que até nos dias de hoje, embora não tenha aquela necessidade de fisicamente ou materialmente, financeiramente falando, mas aquele dever de solidariedade, de assisti-lo na sua velhice, na idade, é um dever sagrado que o Evangelho de Jesus recomenda para todos nós. Eu pergunto quanto tempo eu tenho para falar, porque eu sou meio empolgo, às vezes passo da hora. Mais 15 ou mais 20? Em seguida vem sobre limite do trabalho, repouso. É um aprendizado muito grande nessas colocações aí. Kardec continua questionando, sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida.
O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Nós sempre dizemos, uma das finalidades do Espiritismo no mundo, nos dias de hoje, é também resgatar o homem da matéria, porque nós, na verdade, somos espíritos, não somos corpos, estamos no corpo, mas às vezes nós dedicamos quantas horas se sacrificando fisicamente para adquirir mais bens materiais, quando deixamos tudo aqui na terra. Só levamos a soma das virtudes que nós desenvolvemos, os atos bons que praticamos, como também levamos os maus, que ninguém se engane a respeito disso. Não é... Existem religiões que ensinam que basta nós, quando estamos perto de passar para outra vida, arrumarmos as mãos assim e dizer, ó Deus, perdoa nós se nós erremos e já estamos indo para o paraíso. Não nos enganemos. Nós somos aquilo que somos, levamos aquilo que construímos. Nesse sentido, Jesus deixou bem claro também, o reino dos céus está dentro de vós, como também o lado oposto também está em nós, depende de como nós encaramos a vida, tudo. E então, quando nós repousamos, nós damos liberdade ao Espírito. Kardec continua questionando qual o limite do trabalho ou das forças, respondem eles. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Ninguém é obrigado a trabalhar quando as forças não ajudam mais. Também recomendo bom senso. Nunca nós não devemos deixar se esgotar fisicamente até as últimas forças do organismo, para daí nós ir repousarmos. Às vezes não temos nem condições mais de orarmos, dormimos antes de orarmos. É dever de nós prepararmos para dormir. Nesse sentido aqui, Eliseu Rigonati dá uma dica bastante significativa no livro Espiritismo Aplicado sobre a divisão das horas para nós aproveitarmos melhor a nossa existência. Quando ele diz lá, 8 para o trabalho físico seria o ideal, 8 para o repouso e as demais 8 para as diversas atividades que diz respeito à nossa evolução espiritual. Nesse sentido, nessas 8 horas, nós podemos dividir assim, por exemplo, não estamos dando dica para ninguém, só repassando o que Eliseu Rigonati nos passa. Se nós quisermos trabalhar 12 horas por dia, ninguém interfere no nosso livre-arbítrio. Algum trabalha 15 horas, outros descansam bastante tempo. O ser humano é livre. Os espíritos aqui não impõem nada a esse respeito. Deixa livre o ser humano. Mas nessas 8 horas podemos incluir quantas atividades saudáveis que ajudam na nossa evolução espiritual. Essas 8 horas dá para fazer tanta coisa, a nossa higiene pessoal, a alimentação, o lazer, a sociedade, a família, ao estudo na casa espírita e outras tantas atividades. Quem faz também, não sei como é que o negócio de terapia, lá exercício, vai fazer nos lugares que trabalham com essas coisas, assim, quanta coisa dá para fazer nessas 8 horas. E se nós analisarmos do mundo, o
que é que nós levamos, materialmente falando? Nada, só aquilo que diz respeito ao espírito. Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Vemos que Kardec aqui está perguntando principalmente ainda o que reinava naquele tempo. Quem que não conhece a história, por exemplo, a vida dos coronéis, os poderosos que sacrificavam seus empregados, não todos em geral. No Brasil nós conhecemos que tem um débito espiritual muito grande, a escravidão que reinou até o século XVIII, um pouco mais ainda. Quanta coisa houve! E se analisarmos até nos dias de hoje, nós dizemos que é direito demais a respeito para os trabalhadores. Não se fala quase em deveres. Os deveres ficam mais a critério da consciência de cada um. A religião nos chama um pouco a atenção para os deveres que temos para com, como aqui nós falamos, filhos para com os pais para com os filhos, etc, etc. Os deveres também de quem é empregado, cada qual sabe. Mas houve muita escravidão. Se analisarmos no meu tempo ainda, de criança, hoje, por exemplo, se não tem todas as mordomias para ter um ser humano trabalhando lá, é considerado trabalho escravo. E nós, quando era criança, dormia na palha e passava, tudo passou. Quanta mudança está havendo, sempre para melhor. O que se deve pensar dos que abusam da sua inteligência? E os espíritos respondem: isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponha a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. No meu tempo ainda reinava um pouco de escravidão. Se nós analisarmos o valor que era pago pela diária de alguém para trabalhar no serviço grosseiro, pesado, era muito irrisória. Não vou citar aqui a história, que é bastante comovente, mas as pessoas trabalhavam praticamente a troco da comida, da alimentação, e davam graça a quem desse serviço, porque daí comiam todas as 4 refeições, café, almoço, merenda e janta, mas o que se ganhava era muito irrisório. Tem o homem direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco, não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes desta. É a lei de caridade. Quando se fala sociedade, nós podemos até descartar que isso já está organizado hoje. Com essa evolução das leis, as pessoas já em sociedade se organizaram, que praticamente quase todos têm, aquele que contribui tem do que sobreviver na sua velhice, na sua idade, quando não pode mais trabalhar. Tenho aqui uma nota de Kardec bastante significativa, que também a gente às vezes ouvia alguém dizer, diz aqui: não basta se diga ao homem que ele corre o dever de trabalhar, é preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar. A gente às vezes presenciou alguma coisa quando alguém ia pedir assim: vai trabalhar, seu,
mas e quem, às vezes, onde encontrar serviço? Principalmente nos dias de hoje, que nós vemos tanto desemprego no mundo em que habitamos ainda. Verdade é que faz parte dessa trajetória evolutiva, dos resgates que temos em todos os sentidos. Mas é muito triste o desemprego de uma maneira geral. Sabe-se também que a pessoa, quando vai trabalhar naquilo que realmente gosta, é muito mais produtivo e a pessoa desempenha muito melhor as suas tarefas. No entanto, nem sempre é possível quando há muito desemprego. A pessoa dá graça a achar onde se ocupar, não importando de que natureza seja o trabalho. É claro, hoje existem estudos, pesquisas que ajudam as pessoas, estudando o perfil da criatura nas entrevistas, ver onde melhor se enquadra para colocar ele. Mas nem todos têm esse privilégio de passar por isso. Nós vemos hoje, nós costumamos assistir o jornal, todo dia tem vaga de emprego em Santa Catarina. O que não encontra é as qualidades necessárias naqueles cargos que está precisando que tem vaga. Nessa evolução assim tão rápida, tão assim, como é que podemos dizer? É rápida mesmo, quanta mudança, as criaturas não estão preparadas para viverem, para agirem conforme as necessidades. O tempo está se esgotando, nós tínhamos muito o que falar ainda, nós vamos passar um pouquinho para o trabalho. Sabemos nós que todos nós temos o dever. Se o trabalho, o progresso é filho do trabalho, existe um outro fator também, que é o trabalho voluntário. Nos dias de hoje nós vemos também quanta evolução neste sentido. Vemos também no livro Nosso Lar, uma colocação bastante significativa lá da irmã Laura, que tinha 10.000 horas de trabalho sem uma reclamação. Quando nós vamos chegar nessa altura? É comum nós trabalharmos, às vezes nós maldizemos, reclamamos, que não gostamos do trabalho que fazemos. Temos o direito de reclamar, mas é sinal de não muito progresso. Vou citar outra passada também. Uma ocasião, faz mais de 30 anos, até foi aqui em Mafra esse aprendizado que eu tive. Eu esperando para descarregar meus produtos até abrir o mercado depois de meio-dia, encostou um carro ali e eu muito tagarela para falar. Eu estou esperando para descarregar, pô, e o senhor? Você vê que eu sou muito exibido, né? Diz ele, meu amigo, a gente depois que se aposenta, se não tiver uma ocupação útil ao próximo, a vida perde o sentido. Eu estou aqui, eu ganho cachimbo papelão, eu planto alface, tenho horta, e distribuo para as instituições de caridade, assim, gratuitamente. Eu fiquei pensando com os meus botões, que naquele tempo eu pensava só em trabalhar. A verdade é que a minha prole era meio grandinha, tinha que pular miudinho para sustentar todos. Nunca tinha pensado nisso. Fiquei meditando na colocação dele. Passado mais uns anos, numa visita no lar dos idosos aqui em Mafra, num domingo de tarde, estava o mesmo senhor lá tocando violão e cantando para alegrar os internados. E eu fiquei maravilhado, fazia anos já que eu tinha visto ele naquela ocasião. Então ele provou que realmente ele era útil ao próximo. Eu não perguntei que religião era, nem onde é que morava, nem nada. Simplesmente colhi a lição.
E aprendi também que nós podemos ser úteis, devemos ter uma ocupação útil, não pensando só em nós mesmos, pensando nos nossos semelhantes. E essa pandemia que veio no mundo aqui, nós vimos o quanto a humanidade também tem evoluído. Para quem acompanhava o jornal ali, quanta campanha de solidariedade ajudando aquelas pessoas que ficaram sem emprego, sem recursos para sobreviver. Então, moralmente, o nosso mundo também tem evoluído. Não podemos também olhar só para o lado negativo, porque tem pessoas que às vezes, eu não assisto jornal que só falam coisa negativa. Não. Fala-se coisas importantes também. Nós é que devemos de selecionar o que é negativo, não assimilarmos, mas colhermos aquilo que passa de positivo. Inclusive hoje que temos o canal espírita, funciona quase 24 horas por dia, quanto nós aprendemos de espiritismo e sabemos então que essa transição da nossa humanidade para um mundo de regeneração, ela não é de hoje que ela está, já iniciou desde com o Cristo, a nova era que se diz, é a era que nós estamos vivenciando. Mas, no geral, todos nós temos algum compromisso nessa mudança para um mundo melhor. Jesus conta com todos nós, não é por acaso que estamos encarnados aí. Todos têm compromissos. Para sermos úteis ao nosso próximo, nós temos que ser úteis primeiro a nós mesmos, isto é, estar de bem com a vida, valorizar a autoestima que todos nós devemos se gostar de nós mesmos. À medida que nós gostamos de nós, daquilo que fazemos, daquilo que somos, como nós somos, nós estamos preparados para agir em favor do próximo. Não, ninguém consegue progredir, isso deixou bastante claro Jesus, deixou claro, sem o amor ao próximo. O próximo nosso é o representante de Deus em nossa frente. Lembrando que quando se fala em próximo, às vezes a pessoa pensa também que é só aqueles que precisam de ajuda materialmente falando, e esquecem-se às vezes que o próximo mais próximo é aquele que está dentro de casa, um filho, uma esposa, um pai, um irmão. Quanta necessidade existe de carinho, de ajuda. Foi falado de início aqui sobre que hoje é o dia dedicado aos suicidas. Essa semana eu escutei no jornal o número assustador da quantia de pessoas que se suicidam nos dias de hoje. No ano passado, só em Santa Catarina, foi mais de 700. E este ano, até os dias de hoje, está 400 e tantos suicidas. Isso é muita morte, se nós analisarmos. Pessoas que se desgostam da vida, muitas vezes por falta de um carinho, de uma palavra amiga, por muita coisa que nós precisamos fazer ainda. Que Deus ampare a todos nós, que possamos cada dia que passa sermos melhores cristãos, mais cumpridores dos nossos deveres e trabalhar cada vez mais e mais. Se Deus trabalha continuamente, o mesmo caminho está para todos os seus filhos. Muita paz, que Deus nos abençoe.